Em 1939, um episódio real abalou os moradores do Maine. Um garoto de 12 anos desapareceu no meio do nada. Durante vários dias, ele perambulou pela mata e, com o passar do tempo, todos já haviam desistido de achá-lo com vida. A região era o Monte Catardin, o ponto mais alto do Maine, rodeado por extensas florestas. O nome desse menino era Don Fendler, e esta é sua impressionante jornada de sobrevivência. Mais tarde, Don registrou tudo o que viveu em um livro chamado Perdido em uma Montanha no Maine. Sua história continua motivando muita gente até hoje e ainda faz parte do ensino para crianças nas escolas do estado. Em 2024, um filme inspirado nesse relato verdadeiro foi lançado com o mesmo título, uma produção belíssima que transmite o espírito de coragem e perseverança. A narrativa se inicia em 15 de julho de 1939, no estado americano do Maine, onde acompanhamos uma família levando uma rotina simples. Era o lar de Donald, que vivia com sua esposa Ruth e seus 4 filhos. Tudo isso acontecia durante a Grande Depressão, um período difícil da história que começou em 24 de outubro de 1929. O colapso econômico abalou completamente os Estados Unidos e espalhou reflexos negativos pela Europa, Ásia e por praticamente todo o planeta. Milhões perderam seus empregos, inúmeros bancos fecharam as portas e a pobreza se espalhou de forma alarmante. Donald também sofreu intensamente com essa crise. Depois de um curto período afastado do trabalho, ele finalmente voltou para casa para ver a família. Seus filhos, Ryan e Dawn, ficaram radiantes com sua chegada. Porém, como de costume, Ryan e Dawn logo iniciaram uma discussão por motivos bobos. Cansado da briga, Donald decidiu castigá-los, mandando os dois lavarem o carro juntos. Mesmo assim, o conflito continuou até que Donald, um pouco impaciente mas em tom de brincadeira, disse que, se eles realmente quisessem brigar, deveriam fazer isso direito. Chegou até a provocar os meninos, sugerindo que fossem justos na disputa. Pouco depois, Ruth apareceu e chamou todos para o jantar, encerrando a confusão. Durante a refeição, ele precisaria retornar ao trabalho em apenas uma semana, o que impossibilitava a pescaria. Ao saber disso, Don ficou profundamente decepcionado. Donald então propôs uma caminhada de 2 dias até o Monte Catardin como alternativa, mas Don não demonstrou interesse. Irritado, Donald respondeu: "Então por que você voltou?" e saiu do ambiente. Ruth e Donald ficaram sem entender a reação do garoto, mas Donald acreditava que aquilo fazia parte do processo de amadurecimento. Mais tarde, Ruth conversa com Don e reforça que seu pai realmente se importa e o ama muito. Ele realmente se importa, mas tem dificuldade em expressar o que sente. Tudo o que faz é pensando no bem-estar da família. Ryan também fica abatido, já que passou o verão inteiro aguardando essa tão esperada viagem. Donald então comenta que quando era criança, seu próprio pai vivia ocupado. Mesmo sentindo tristeza na época, ele acabou entendendo. "Esses momentos são complicados", diz ele. "A gente só precisa aprender a lidar com isso." Ryan ouve calado, percebendo o peso que o pai carrega. Na manhã seguinte, Donald decide levar os 3 filhos para uma trilha até o Monte Catardin, uma imponente e belíssima montanha. Desde o início da caminhada, fica claro que Donald tem um enorme carinho por Dawn, mas deseja que o garoto desenvolva força e autonomia. No acampamento, eles encontram Henry, que acompanha o grupo como guia durante a subida. Depois de armarem as barracas, o fogo é aceso à noite. Reunidos ao redor da fogueira, Henry compartilha uma antiga lenda local sobre um espírito guardião da montanha, uma criatura com grandes chifres e asas que, segundo as tribos nativas, aprisionava as almas de quem se perdia na mata. Dom tenta fingir que não dá importância, achando que é só mais uma história de assustar criança. Contudo, mais tarde, já deitado, ele permanece acordado, inquieto com a lembrança. Na manhã seguinte, todos se organizam para continuar a subida pela montanha. Henry tinha planejado guiá-los até o topo da montanha, onde poderiam apreciar a vista impressionante, um ponto tão alto que todo o vale se abria diante dos olhos. Durante a subida, Henry mostrou algumas marcas feitas nas árvores e explicou que aqueles sinais serviam para indicar que estavam seguindo o percurso correto. Pouco depois, encontraram alguns trilheiros que desciam e avisaram que o tempo estava virando lá em cima. A tempestade se aproximava rapidamente. A notícia deixou Donald apreensivo, principalmente por estar com as crianças. Eles continuaram por mais alguns minutos, mas logo o vento ficou mais forte e nuvens pesadas escureceram o céu. Diante disso, Donald decidiu que seria mais seguro interromper a subida e retornar. O grupo não tinha equipamentos adequados para enfrentar aquele clima. Mesmo assim, Dawn se aborreceu e recusou-se a voltar. Contrariado, ele disse: "Você não queria que a gente agisse como homens? Então vamos terminar como homens." Donald poderia obrigá-lo a descer, mas optou por deixá-lo continuar. Ryan, por outro lado, desejava retornar com o pai, mas Donald pediu que ele ficasse com o irmão e o ajudasse a manter o ritmo. Depois de um longo esforço, eles finalmente alcançaram o cume. Um clarão rasgou o céu, iluminando tudo por um instante. Uma cena assustadora e ao mesmo tempo impressionante.
importante. Porém, o clima piorou num piscar de olhos, e Ryan responsabilizou Dawn pela situação, dizendo que por causa dele, agora estavam presos ali. Com a noite se aproximando, os dois irmãos voltaram a discutir, até que Ryan, irritado, disparou que o pai vivia preocupado por culpa de Dawn. Ao ouvir essas palavras pesadas, Dawn perdeu o controle e saiu correndo montanha adentro. Ryan se arrependeu no mesmo momento e tentou chamá-lo de volta, enquanto Henry fazia o possível para segurá-lo. Mas Dawn desapareceu rapidamente na névoa e na chuva intensa. Ryan e Henry correram de volta para avisar Donald. Ao ouvir o que aconteceu, Donald ficou aterrorizado e entendeu de imediato o perigo daquela região. Sem perder tempo, mandou Henry procurar os guardas florestais para pedir ajuda. Enquanto isso, Dawn continuava correndo pela mata fechada, dominado por um misto de medo e raiva. Ele escorregou na lama e caiu com força no chão. Suas roupas ficaram presas em galhos cheios de espinhos, e ele lutou para se soltar. Em completo desespero, acabou tirando as calças para conseguir se libertar. Só então ele entende o tamanho do erro que cometeu. Desesperado, chama pelo pai, mas ninguém responde. A tempestade abafa completamente sua voz. Equipes de resgate logo são mobilizadas e se espalham pela floresta em busca de qualquer sinal dele. Porém, mesmo após horas de procura, não encontram pista alguma. Quando a noite cai, todos são obrigados a interromper a busca e recuar. Devastado, Donald liga para Ruth e conta o ocorrido. Agora, tudo o que podem fazer, e Donald se culpa silenciosamente. Ele acredita que, se não tivesse deixado Dawn seguir sozinho, o menino provavelmente estaria seguro. A notícia se espalha rapidamente e moradores da região passam a se juntar às equipes oficiais, desejando ajudar a localizar o garoto desaparecido. Enquanto isso, vemos Dawn completamente esgotado e machucado. Seu sapato já havia se despedaçado e um dos dedos do pé estava gravemente ferido. Rasgando um pedaço da própria camisa, ele improvisa uma bandagem para tentar conter o sangramento. Exausto e com o corpo doendo, ele se deita no chão e faz uma oração, dizendo que só quer reencontrar a mãe e prometendo ser um filho melhor, assim como Ryan. Quando acorda na manhã seguinte, percebe que está totalmente sozinho. Por alguns instantes, sente uma estranha liberdade. Ninguém para chamar sua atenção ou mandá-lo parar. Ele até chega a sorrir de leve, mas essa sensação desaparece rapidamente quando um enxame de mosquitos começa a atacá-lo. Apavorado, ele sai correndo em meio à mata, tentando escapar a qualquer custo. No acampamento de resgate, Donald analisa um mapa junto da equipe responsável pelas buscas. Pouco depois, Ruth chega, aflita, porém firme. O coordenador da operação, Edward, explica que procurar uma criança em uma floresta tão extensa será uma tarefa extremamente complicada. Donald, no entanto, responde com convicção que o filho sabe como se virar. Ensinei 3 coisas aos meus meninos, diz ele. Mantenha a calma, siga a direção do rio e jamais desista, por mais difícil que pareça. Enquanto isso, Dawn finalmente alcança a beira de um rio e começa a caminhar ao longo dele, lembrando-se das orientações do pai. A água sempre segue rumo às áreas mais baixas, e ele torce para que isso acabe guiando-o até algum sinal de civilização. Mas a travessia é cruel. Sem calçados, seus pés voltam a sangrar. Ele improvisa uma faixa com pedaços de tecido para envolver os machucados e segue em frente. O clima na montanha muda sem aviso, trazendo ventos fortes, chuva fria e um ar cortante. Dawn está sem roupas adequadas e luta apenas para se manter vivo. 2 dias se passam. Na terceira manhã, ele para perto de uma queda d'água, lava o rosto e sente um pequeno alívio. Logo percebe várias sanguessugas grudadas em sua pele. Apavorado, remove cada uma delas com cuidado. Esse susto deixa claro que permanecer ali é perigoso. Ele precisa continuar avançando. Enquanto isso, em casa, Ruth e Ryan ficam cada vez mais angustiados com a falta de notícias. Então Ruth tem uma ideia. Ela entra em contato com repórteres da região para espalhar a notícia e atrair mais ajuda. No dia seguinte, dezenas de jornalistas e voluntários se reúnem no acampamento de resgate para apoiar as buscas. Agora, muita gente havia se unido na tentativa de encontrar Dawn. Mesmo assim, após vários dias de trabalho intenso, ainda não havia qualquer sinal do menino. No 5º dia, Dawn encontrou uma pequena caverna escondida na mata densa. Na esperança de achar abrigo ou algum tipo de ajuda, ele correu para dentro. Havia objetos antigos espalhados pelo chão. Revirando uma caixa cheia de poeira, Dawn não encontrou quase nada útil, exceto um garfo torto, que poderia ser de grande ajuda para sobreviver. Nos últimos dias, ele vinha se alimentando apenas de frutas silvestres, mas naquele dia, decidiu tentar pescar. Tentou diversas vezes, sempre sem resultado, até que teve a ideia de usar sua camisa rasgada como se fosse uma rede. Para sua surpresa, conseguiu capturar um peixe ali dentro. A conquista deixou Dawn radiante, mas logo percebeu outro problema. Precisava de fogo para cozinhar. Para uma criança, acender uma fogueira esfregando pedras era praticamente impossível. Depois de inúmeras tentativas frustradas, ele acabou não tendo outra alternativa. Comeu o peixe cru. O gosto era horrível, mas ele se obrigou a engolir, consciente de que precisava de energia para continuar vivo. Aquilo era o mais importante. Naquela noite sozinho, Dawn pensou
começou na família. Ele pensava nas comidas quentinhas que a mãe preparava, nas risadas do pai e nas brincadeiras com os irmãos. Percebeu o quanto havia tomado todos aqueles momentos como garantidos. Lágrimas encheram seus olhos enquanto recordações da família voltavam à mente. Quando o dia seguinte chegou, marcando o 6º dia perdido na mata, Dawn retomou a caminhada. Parou à beira do rio para beber água e, observando o fluxo constante, lembrou-se do instante em que fugiu de Ryan e de Henry. Pela primeira vez desde que se perdeu, compreendeu de verdade o tamanho de seu erro e desejou poder desfazer tudo. Mais um dia passou. Era agora o 7º. Vemos Ruth ajudando os voluntários a preparar comida para todos os que participavam das buscas por Dawn. Todos estavam fazendo o máximo para encontrá-lo. Durante a varredura, um dos buscadores avistou uma pequena caverna e percebeu algo lá dentro. Aquela pequena descoberta reacendeu a esperança no grupo. Tomado pela culpa, Ryan desabafou com Donald, dizendo: "A responsabilidade é minha. Falei coisas horríveis para ele." Mas Donald respondeu com firmeza: "Não, filho. A falha é minha. Eu deveria ter parado ele. Deveria ter escutado melhor." Ele então promete que eles ainda encontrarão Dawn. Vemos Dawn dormindo no chão duro, o corpo coberto de feridas causadas pelo frio e pelo contato constante com a mata. De repente, o som de um avião ecoa pelo céu e o desperta. Uma onda de esperança invade seu peito e ele grita por ajuda. Porém, a vegetação densa impede que seja visto. Enquanto isso, os guardas florestais continuam vasculhando a área sem descanso, sem imaginar que o menino está tão perto. No acampamento, Ryan começa a perder as forças. Dias de preocupação, pouco alimento e o medo constante o deixaram emocionalmente destruído. Quando a noite chega, Dawn permanece deitado, exausto e debilitado. Sua mente começa a lhe pregar peças. Ele imagina o espírito da montanha, aquele que Henry havia mencionado, com chifres enormes e asas largas. Desta vez, porém, Dawn não sente medo. Em sua imaginação, a criatura o envolve delicadamente com as asas, como se o acolhesse. Esse devaneio o faz lembrar de quando o pai o segurava no colo para fazê-lo dormir quando era pequeno. Ele murmura que, conforme foi crescendo, o pai ficou cada vez mais ocupado e deixou de contar histórias antes de dormir, mas que ele ainda sente falta desses momentos. Através dessa lembrança, compreendemos como Dawn realmente se sente. Aquele pequeno achado reacendeu a chama de esperança no grupo. Consumido pela culpa, Ryan finalmente desabafou com Donald. "A responsabilidade é minha. Eu falei coisas horríveis para ele." No 8º dia, vemos Dawn estendido no chão, estremecido, o corpo coberto de bolhas por causa do frio e do atrito constante da terra. Os guardas continuavam vasculhando tudo sem saber que ele estava tão perto. No acampamento, Ryan começava a se desfazer aos poucos. Fome, medo e noites mal dormidas haviam acabado com sua confiança. Já Dawn, caído entre raízes e folhas, começou a ver coisas. Sua mente cansada lhe pregava peças. A figura mítica da montanha, aquela que Henry mencionava com chifres enormes e asas abertas, apareceu diante dele. Porém, dessa vez não havia terror. E Dawn sentiu um acolhimento que o fez lembrar das noites em que seu pai o aninhava antes de dormir. Sussurrou para si mesmo que, com o tempo, o pai ficou ocupado demais e as histórias cessaram, mas a saudade daquilo nunca passou. É por meio desse devaneio que compreendemos o que realmente morava no peito de Dawn. Mais que sobreviver, ele queria de volta o carinho, a calma, o tempo que sentia ao lado do pai. Enquanto isso, Donald, completamente esgotado, acabara pegando no sono. Mas algo dentro dele o despertou de repente. Um instinto profundo, quase animal, lhe dizendo que o filho corria perigo. Chega então o 9º dia. Dawn abre os olhos mais uma vez e volta a caminhar, sua mente pendendo entre realidade e imaginação, numa clareira, e se deita nela, pronto para descansar para sempre. O rosto de sua família surge em sua frente. A mãe, os irmãos e, por último, o pai, que lhe implora. Essa imagem desperta nele a última centelha de vida. Dawn se ergue, guiado pela lembrança das palavras do pai. Nunca desista. Aconteça o que acontecer. Cambaleando, ele segue pela floresta até chegar à beira de um rio. É quando avista uma mulher debruçada na água, lavando roupas. Juntando cada migalha de força que ainda restava, ele grita por ajuda. A mulher ouviu o pedido de socorro. E assim, depois de 9 dias vagando sozinho, Dawn finalmente foi encontrado. Segundo os guardas florestais, ele havia cruzado quase 80 quilômetros de mata fechada, algo que nenhum adulto bem preparado conseguiria fazer com facilidade. Para todos, aquilo era nada menos que um milagre. Ruth correu para o hospital assim que soube da notícia. Nesse momento, o filme mescla a ficção com imagens reais do reencontro entre o verdadeiro Don Fendler e sua mãe, já que toda a história vem de um acontecimento real. Quando Don é levado para dentro do hospital, funcionários e voluntários o recebem com aplausos calorosos. Ele abraça cada um com gratidão, inclusive Ryan, que cai em lágrimas ao segurar o irmão vivo. Por fim, Dawn se aproxima do pai. Com a voz fraca, diz. Os olhos de Dawn marejam mais uma vez. O filme encerra mostrando gravações reais do verdadeiro Don Fendler, enquanto pessoas relembram o resgate que marcou época. Muitos anos depois, em 1976, ele voltou ao Monte Katahdin para encarar o lugar que quase lhe tirou a vida. Don Fendler faleceu em 2016, aos 90 anos.
humanos, deixando como legado uma história que atravessou gerações, um testemunho da força humana, da coragem e da vontade de sobreviver.